Shabbat Shalom, meus amados, a palavra do Eterno nos diz, Zahor, Etion, HaShabbat, Lekadishô, lembra-te do dia de Shabbat para o santificar. Queridos amados, nesta noite de Shabbat, estamos examinando a Parashá Balak, que se refere a um nome de Balac, rei dos Moabitas, e também é o nome da Parashá. Amém? Nós vamos agora, meus amados, examinar dentro dessa Parashá Balak, nós vamos examinar o texto em Bamidbar, Números, capítulo 24, que fala da terceira profecia de Balaão. Números 24, nós vamos ler apenas 5 versículos, dos versículos 1 ao 5. Amém? Então diz assim, queridos, Números 24, versículo 1. Vendo Balaão, que bem parecia aos olhos do Eterno, que abençoasse a Israel, não se foi esta vez como antes ao encontro dos encantamentos, mas voltou seu rosto para o deserto. E levantando Balaão os seus olhos, e vendo a Israel, que estava acampado segundo as suas tribos, veio sobre ele o Espírito de Deus. E proferiu a sua parábola e disse: Fala Balaão, filho de Beor, e fala o homem de olhos abertos. Fala aquele que ouviu as palavras de Deus, o que vê a visão do Todo-Poderoso, que cai e se lhe abrem os olhos. Quão formosas são as tuas tendas, ó Jacó, as tuas moradas, ó Israel. Queridos, nós vamos nos ater aqui a 2 versículos. O versículo 2, Balaão, ele estava vendo Israel acampado segundo as suas tribos. Então, cada tenda estava disposta naquele acampamento, amém? E Balaão, dessa vez, ele foi falar a sua profecia, a sua parábola, voltado para o deserto, amém? Então, ele, primeiramente, é importante se falar, irmãos, que Balaão era um bruxo, cujas profecias se cumpriam, amém? Então, muito bruxo, as profecias cumprem totalmente, amém? Por isso que lá em Deuteronômio 13, de 1 a 4, de 1 a 3, fala, meus irmãos, que não é por uma profecia cumprir que a pessoa é de Deus, e também em Mateus, capítulo 7, versos 21 a 23, Yeshua diz que naquele dia muitos dirão: profetizamos nós em teu nome? E Yeshua vai responder no verso 23, apartai-vos de mim, não vos conheço. Amém? Então, meus irmãos, o fato de profetizar e cumprir a profecia, no caso de Balaão, profecias dele se cumprem, todas foram conforme Deus colocou na boca dele, mas ele não era um profeta de Deus, muito pelo contrário, ele era um bruxo, amém? E ele sabia dessa situação. E aqui, queridos, nós vamos... tanto é que ele estava no episódio da jumenta, vê que ele tinha uma profecia, mas ele não tinha a visão, né? Não tinha nem a postura de um servo de Deus, amém? Que até a jumenta estava mais santa do que ele, amém? Então, queridos, nós vamos aqui verificar que Balaão, ele olha para as tribos de Israel. Ele olha para as tribos de Israel e para as tendas. É o que está no verso 2. Ele vê Israel acampado segundo as suas tribos. E no verso 5, após olhar as tendas, ele diz no verso 5, quão formosas são as suas tendas, ó Jacó, e as tuas moradas, ó Israel. Por que Balaão, ele olha para as tendas e expressa essa admiração? Amém? Já falando a parábola, porque ele ali está falando agora, porque Deus colocou na boca dele o que ele tinha que falar. Apesar dele não ser um profeta de Deus, amém? Fique bem claro isso, amém? E você observa bem, queridos, que Balaão, ele está aqui no verso 5, dizendo quão formosas são as suas tendas. A literatura rabínica, meus irmãos, né, os sábios e
todos os rabinos que examinaram nos tempos antigos a Torá, amém? Pelos profetas, enfim, meus irmãos, chegaram à conclusão, ao analisar este texto, por que Balaão disse isso? Ele disse isso exatamente, meus irmãos, porque as tendas do povo de Israel no acampamento, elas eram colocadas numa posição que nunca ficava a entrada de uma tenda voltada para a entrada da outra tenda. Então, ninguém conseguia ver o que estava dentro da outra tenda e nem o outro conseguia ver o que estava dentro da sua tenda. Isso daí foi uma admiração, causou o próprio Espírito de Deus, quando falou na boca de Balaão, por que o Espírito entrou nessa situação de Balaão, sendo ele um bruxo? Porque ele ia falar de Israel, que era o povo do Eterno. É diferente, irmãos. Amém? Apesar de ele ser um bruxo, ele estava se dirigindo ao povo que ele mesmo diz ali no capítulo 23 que contra Israel não vale encantamento. Amém? Então é importante a gente ter essa noção. Amém? Então o que acontece, queridos? Ele vai e as tendas de Israel não era a entrada uma voltada para a outra. Por quê, irmãos? Exatamente para que quem estiver numa tenda não venha olhar o que está acontecendo dentro da tenda do seu vizinho, dentro da casa do seu vizinho. E hoje em dia, meus irmãos, infelizmente, tanto as pessoas querem se meter dentro da casa dos outros, como muitos querem aparecer e mostrar o que tem dentro da sua casa. Amém? E isso daí não é o caminho da Torá, meus irmãos. Muito pelo contrário. É o caminho das trevas. Amém? Porque o caminho da Torá é que cada um cuide da sua própria vida. Aleluia. Esse é o ensinamento dessa paraxá, que nós temos ensinado há vários anos. Amém? Esse é um dos principais ensinamentos da paraxá Balaque. A tenda não é voltada, a frente de uma tenda não é voltada para a frente da outra, para que ninguém venha tomar conta da vida do outro, nem que o outro venha tomar conta da vida daquele que está ali. Então, irmãos, o servo de Deus, a serva de Deus, tem que ter o Espírito Santo. E quem tem o Espírito Santo não quer que ninguém se meta na sua vida, nem vai ficar falando da sua vida para os outros, porque tem o Espírito Santo. E nem vai querer se meter na vida dos outros, porque tem o Espírito Santo. Porque o caminho da Torá, irmãos, é exatamente ninguém se meter na vida de ninguém. Aleluia. Isso é que é. E aqui diz, irmãos, nós vamos ver por que isso é importante. Amém? Tanto é que esse é o motivo porque Balaão diz: quão formosas são as suas tendas, ó Jacó. E por que é importante isso, irmãos? Porque fazendo assim o eterno, de ninguém se meter na vida de ninguém, as pessoas cumprem um dos 10 mandamentos. Amém? Um dos 10 mandamentos. Porque ali em Êxodo 20, verso 17, meus irmãos, diz assim, não, um dos 10 mandamentos, amém? Nós estamos falando dos mishpatim. Não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o marido da tua próxima, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo ou da tua próxima. Então, queridos, a palavra do Eterno aqui, o mandamento da Torá, Êxodo 20, 17, esse é o caminho da Torá. Para a pessoa não cobiçar, ninguém deve querer mostrar e nem ninguém deve querer entrar na vida de ninguém. Por quê? Quando você abre a sua vida para alguém, você pode permitir que essa pessoa venha pecar, cobiçar coisas tuas. E quando você vai se meter na vida de alguém, você pode cair no pecado de cobiçar o que a pessoa tem. Então, meus irmãos, é muito sério esse texto da paraxá Balaque. Amém? Por que as tendas de Israel, as frentes não eram voltadas uma para as outras? Porque tem um mandamento
do Eterno, que tem levado, meus irmãos, milhões e milhões e milhões de crentes para o inferno, que diz aqui: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás o cônjuge do teu próximo, nem o seu servo, nem sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma. Amém? E é por isso, meus irmãos, que é importante. E outro, a gente vai ver Yeshua falando sobre isso. Olha só, irmãos, como é que Yeshua, ele vai nessa linha da Torá, porque Yeshua é a própria Torá viva. O que Yeshua diz aqui, inclusive na questão do Tzedaká, quando ele vai falar aqui, irmãos, em Mateus 6, de 1 a 4, o que ele diz assim? Guardai-vos de fazer o vosso Tzedaká diante dos homens, para serdes vistos por eles. Aliás, tereis galardão junto de vosso Pai. Assim não tereis galardão junto de vosso Pai que está nos céus. Quando, pois, deres Tzedaká, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo, já receberam o seu galardão. Mas quando tu deres o seu Tzedaká, não saiba a tua mão esquerda o que faz a direita, para que o teu Tzedaká seja dado em secreto, e teu Pai que vem em secreto, ele mesmo te recompensará publicamente. Tudo tem que ser reservado. Tem que ser reservado muito mais a vida de cada família. Cada família, a tua família, meu irmão, minha irmã, deve ser preservada. Você deve preservar. Você não pode entrar na onda desse mundo de hoje, que é de abrir a sua vida para os outros. Não, isso aí não é. Esse não é o caminho da Torá. O caminho da Torá é reservar, é ficar reservado. A sua vida ser uma vida reservada. Amém? Você tem que ter cuidado com a tua família, e você também não pode querer saber da vida dos outros. Amém? Você tem que cuidar da tua vida. Aleluia. Por isso, e exatamente o principal, irmãos, mandamento era das tendas não estarem de frente uma para a outra, as entradas das tendas, é exatamente para a pessoa não se meter na vida alheia, porque ela estaria pecando. Que todo momento que você for interferir na vida alheia, amém? Porque às vezes a outra pessoa lá não vigia, você está pecando e a outra pessoa também. E pecando contra a Torá. Isso é que é interessante, meus irmãos. Veja aí Yeshua falando. E Yeshua diz aqui também, irmãos, em João 5,44, como podeis vós crer recebendo honra um dos outros e não buscando a honra que vem só de Deus? É porque a honra de Deus ela é reservada. Mas as pessoas querem receber honra um dos outros. Contar vantagem um para os outros. Irmão, não conta vantagem não, irmão. Conta vantagem não. Amém? Porque a maior vantagem que uma pessoa tem é ter o nome no livro da vida. Essa é a verdadeira vantagem. E para ter o nome no livro da vida, tem que ter uma vida reservada. Tem que ter uma vida acatada, recatada. Amém? Aqui diz também, irmãos, em João capítulo 12, verso 43, Yeshua diz assim: porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. É esse o espírito do anticristo, meus irmãos, que está na vida de muita gente. Amém? Que está na vida de muitas pessoas. Então, a pessoa, em vez de querer obter a glória que vem de Deus, muitas vezes a pessoa está ligada só com a glória dos homens ou a glória dos outros. E aqui, meus irmãos, nós vamos aqui também ver que Yeshua fala em Lucas, capítulo 22, amém? A partir do verso 24, que diz assim: e houve também entre eles contenda sobre qual deles parecia ser o maior. Olha aí, querendo aparecer. E os apóstolos, no verso 25, e Yeshua lhes disse: os reis dos gentios dominam sobre eles, e os que têm autoridade sobre eles são chamados benfeitores. Mas não sereis vós assim. Antes, o maior entre vós seja como o menor, e quem governa como quem serve. Amém? E ele diz no 27, pois qual é maior?
quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Eu, porém, entre vós sou como aquele que serve. Amém? Nós temos que seguir o exemplo de Yeshua, meus irmãos. O exemplo de ser reservado. Amém? De ser... e mesmo até para entrar na vida de alguém, ele diz lá em Apocalipse, capítulo, meus irmãos, olha só como é que Yeshua, ele é perfeito, meus irmãos, ensina para a gente a perfeição, amém? Você vê aqui em Apocalipse, meus irmãos, amém? Aqui nós vamos aqui nos livros, amém? Apocalipse capítulo 21, Apocalipse 21, irmãos, amém? O próprio Deus está me dando esse versículo, perdão, capítulo 3, aliás, capítulo 3 de Apocalipse, amém? Olha aqui que Yeshua diz, irmãos, amém? Verso 20, eis que estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Ele nunca vai se meter na vida de ninguém, meu amado, amém? Ele não quer, ele prefere ficar de fora, ele quer uma vida reservada, amém? Até para pregar a palavra, a multidão não sabia, era só os discípulos. Porque até a palavra de Deus, irmãos, nem todos sabiam, está lá em Mateus capítulo 13, verso 10 em diante, a multidão só ouvia por parábolas, mas para os discípulos era direto. Amém? Então, queridos, que essa palavra da Paraxá, Balaque, amém? Você hoje entendeu o versículo 2 e 5 de Números 24. Por que Balaão, ele olhou o acampamento e depois ele expressa: quão formosas são suas tendas, ó Jacó, quão incríveis são suas moradas, ó Israel. Amém? O texto está aqui. E quão formosas são as tuas tendas, ó Jacó, e as tuas moradas, ó Israel. Amém? Então, queridos, que o Espírito Santo continue falando ao coração dos irmãos e das irmãs. Esse é o caminho da Torá, o caminho de cada um cuidar da sua própria família. Amém? Fora disso, não é o caminho da Torá. Amém? Que o Espírito Santo continue falando ao coração dos irmãos. Shalom, Shabbat Shalom. Amém e amém.